E aí, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal. Eu sou Camila Carvalho e olha, se você é uma pessoa que vive se comparando com as outras, você precisa estar nesse vídeo. Camila, como assim se comparando com as outras? Se você é do tipo de pessoa que pensa, nossa, olha aquele corpo, eu não tenho um corpo assim. Nossa, olha aquela família, parece tão perfeita e a minha não é tão perfeita assim. Olha aquele carro, olha para o meu carro. Se você é do tipo de pessoa que vive balanceando, colocando assim na balança a vida de alguém e a sua vida, o corpo de alguém e o seu corpo, a característica de alguém e as suas características, você precisa acompanhar esse vídeo. Porque quando a gente fala de comparação, o seu cérebro, ele sempre vai se comparar. É impossível você não se comparar com alguém. Porém, se você não souber fazer a gestão dos seus pensamentos e das suas emoções, essa comparação sempre vai te levar para um sentimento de inferioridade, para desvalorizar você. Então, nesse vídeo, eu quero te ensinar a se comparar com os outros da forma correta. Para a gente começar a falar desse assunto, já se inscreve aqui no canal, já compartilha esse vídeo com quem você acha que vai fazer sentido, sabe? A pessoa vai assistir esse vídeo, ela vai ter um insight. Uma pessoa que se compara muito com as outras, que se diminui, e depois não esquece de colocar aqui nos comentários e marcar sua presença aqui nesse vídeo. Então, bora lá! Comparação. É sempre quando o seu cérebro, né, quando a sua mente, ela olha para alguém e ela vai medir, como se fosse uma medida mesmo, uma balança. Nossa, fulana tem e eu não tenho. Qual é o problema da comparação? Pessoas que não sabem gerir as emoções e os pensamentos, elas se deixam serem comparadas pela própria mente o tempo todo e elas se inferiorizam. Elas se sentem mal, elas se colocam em uma posição de desvalorização. É como se ela olhasse alguém e esse alguém estivesse, assim, brilhando muito mais que ela, tendo um valor melhor que o dela, e ela se coloca em uma posição inferior. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é desvalorizar ela mesma, é achar que ela não tem valor, que ela não tem características positivas, ela se colocar em uma posição até mesmo de vítima. "Nossa, eu não sou tão bom quanto fulano". Tem muitas pessoas, por exemplo, que são tímidas como eu era, como eu já fui muito travada em relação à comunicação. Eu olhava para as pessoas e falava assim: "Nossa, acho que eu nunca vou ser desse jeito", né, eu me colocava em uma posição, assim, como se aquela pessoa estivesse muito distante de mim. Então eu sempre me colocava numa posição de invisível, sabe. Eu chegava nos lugares, eu não queria que ninguém me notasse, de tão tímida que eu era. Se era para levantar minha mão, então, e tirar alguma dúvida, falar com algum colega, eu já tremia. Então, eu sempre me comparava com alguém que era muito comunicativo, alguém que, nossa, olha aquela menina, olha o jeito que ela fala, eu nunca vou ser assim. Então, eu sempre me coloquei nessa posição. Talvez você esteja se colocando também. E o que que eu quero trazer aqui para você? Um alerta. Eu quero trazer para você aqui um start de que a comparação, ela vai te matando aos poucos quando você não sabe gerir os seus pensamentos. Sempre o seu cérebro vai julgar, se comparar, e ele vai sempre ali medir você em relação a alguém. Qual é a forma correta de você se comparar? A forma errada é quando você se sente inferior. A forma correta é que, ao invés de você se comparar com alguém, sabe, para te diminuir, você pode olhar essa pessoa e se fazer uma única pergunta. Uma única pergunta vai mudar tudo. Imagina o seguinte: você é uma pessoa tímida, você olha alguém que é muito bom em comunicação. Ao invés de você se comparar e achar que nunca você vai ser assim, ou que você não é bom em comunicação, ou que você não tem habilidades, você olha para essa pessoa e pensa o seguinte: o que eu preciso fazer para ficar parecida ou desenvolver uma habilidade que essa pessoa tem? O que eu preciso fazer para me comunicar melhor? O que eu preciso fazer para ter um carro parecido com o carro que o fulano tem? Ah, Camila, mas isso é inveja. Não, isso é modelagem, isso é referência. E a gente vai falar sobre isso. Modelagem é você olhar para alguém e você se inspirar nessa pessoa. É você olhar para ela, ao invés de se comparar e se diminuir, ao contrário, é você olhar para ela e falar assim: caramba, como eu posso me comunicar como essa pessoa se comunica?
Como eu posso ser da forma como essa pessoa é ou lida com determinada situação? Então, quando você tem uma referência e você se pergunta: "Como eu posso fazer para? O que eu preciso fazer para?", o seu cérebro, ele começa a achar respostas para te dar. Quando você se coloca numa posição de inferior e fala: "Nossa, eu nunca vou ser de tal forma", ou você se compara com aquela pessoa, seu cérebro trava. Grava a seguinte frase, grava aí, anota, não sei onde você está, onde você está ouvindo esse vídeo agora, mas anota aí essa frase: "Quem se compara, para. Quem admira, mira". Olha só que frase, que coisa impactante. Quem se compara normalmente paralisa. "Ah, eu não sou tão bom, não é para mim, olha fulana". Quem se compara, para. Agora, quem admira, mira, e mira para falar assim: "Como é que eu vou chegar lá? O que que eu preciso fazer para ser parecido ou para desenvolver aquela habilidade?". Quando você admira alguém, por isso troque a comparação por admiração. Uma palavra que a gente usa muito é modelagem. O que que é modelagem dentro do mundo da inteligência emocional e comportamental? É você ter um guia, é você modelar, é você começar como se você estivesse meio que copiando uma pessoa e falando assim: "O que que ela fez? Quais são os passos que ela seguiu? O que que ela fez que eu quero fazer também para chegar lá?". Então, quando você modela alguém, quando você se inspira em alguém, você tem uma referência, você tem uma visão. E o seu cérebro ele já sabe o que você quer desenvolver, já está claro para ele, por exemplo, que você quer sair da timidez e que você quer ir para uma comunicação melhor. E quando você pergunta, olha, o que que preciso fazer para me comunicar melhor, por exemplo? Seu cérebro vai pensar em várias possibilidades. O curso de oratória, você vai olhar essa pessoa nas redes sociais e você vai ficar ali acompanhando ela, observando, modelando ela o jeito que ela se comunica, o movimento das mãos, o tom de voz. Você vai perceber essa pessoa e começar a trazer esse comportamento para a sua vida. Então, você vai modelar essa pessoa. Você vai treinar na frente do espelho. Você vai ficar ali na frente do espelho diariamente treinando. Você vai ler um livro, por exemplo, em voz alta. Pegar um livro que você costuma ler ali, começar a ler em voz alta e treinar a entonação, por exemplo. Há várias formas de você aprimorar a sua comunicação. Mas quando você se compara, se colocando em uma posição inferior, o seu cérebro não enxerga essas formas, essas possibilidades. Por isso, você precisa se atentar e aprender a fazer a gestão das suas emoções, a gestão dos seus comportamentos. Se deixar, sua mente vai ter vida própria. Ela vai fazer você se comparar e tudo que a gente pensa, a gente também sente. Por isso que quando você olha alguém e fala: "Eu nunca vou ser dessa forma", ou você fica se comparando, seu cérebro te desvaloriza, sua mente começa a projetar sentimentos que te colocam numa posição que você se enxerga desse tamaninho. Por isso, troque comparação por admiração. Faça uma lista de pelo menos 5 pessoas que você admira. Coloque essas 5 pessoas nessa lista e pensa o seguinte: o que que eu admiro na pessoa número um? O que que eu não tenho de habilidade que a pessoa um tem e eu quero desenvolver? Coloca numa uma segunda pessoa na sua lista e coloca qual a habilidade que ela tem que você quer desenvolver. De repente, é a habilidade de lidar com dinheiro, de lidar com pessoas, de resolver problemas. Qual é a habilidade que essa pessoa tem que você fala assim: "Eu também quero desenvolver"? Então, cria uma lista de 5 pessoas, referência, assim, para você. De repente, ela tem uma habilidade dentro do casamento, habilidade de relacionamento com os filhos, e que você quer melhorar nesse quesito. Então, coloca lá essa lista e qual habilidade essa pessoa tem e que você vai passar a modelar ela ao invés de se comparar. Lembra, comparação traz coisas negativas quando você não sabe se comparar da forma certa. Quando você troca a comparação por modelagem e por admiração, o seu cérebro ele tem um novo caminho, uma nova forma de olhar a vida e de se enxergar, porque você não mais se desvaloriza, mas você fala assim: caramba, eu tenho características boas, mas eu quero ser ainda melhor. Ou então, olha, eu não tenho essa habilidade agora, mas eu sei que é possível ser melhor a cada dia ou me tornar como aquela pessoa, percorrer o caminho que ela percorreu para atingir determinado resultado. Comparação, algo negativo. Troque isso
por admiração, por modelagem, para que você possa crescer e se desenvolver. Dessa forma, você não se desvaloriza, você se coloca em um patamar de aprendiz. Você tem um coração ensinável para que você possa crescer e se desenvolver ainda mais. E aí, fez sentido para você esse vídeo? Então, olha, já se inscreve aqui no canal, já comenta aqui embaixo qual foi a chave mais poderosa que você pegou no vídeo de hoje. E toda semana serão liberados vídeos para o seu desenvolvimento aqui no canal. Um beijo grande e até o próximo vídeo.